Nós te adoramos em espírito e em verdade. Aqui estão os teus filhos, Pai, que decidiu estar nesta casa de oração, neste lugar onde que nós invocamos o teu nome, porque cremos que és todo-poderoso e nos ouve. Pai, oferecemos-te o nosso louvor, o nosso aplauso, a nossa glorificação, a nossa oferta, os nossos dízimos. Subiu diante do Senhor o agradecimento pelos teus milagres, pelos teus poderosos feitos. Pai querido, e agora te rogamos que nos dê da tua palavra para fortalecer a fé dos teus filhos, porque assim está dito nos teus estatutos, que a fé vem por ouvir e ouvir a pregação da tua palavra. Senhor, esta responsabilidade pesa sobre o teu servo agora, e eu te peço a tua unção, Espírito Santo, a tua guia, que o meu coração, a minha mente, os meus lábios e todo o meu ser seja guiado exclusivamente pelo Senhor, a fim, meu Pai, de trazer o alimento que vai fortalecer a fé dos teus filhos, que vai dar, Senhor, direção espiritual para cada um deles. Ó Senhor, atende o clamor dos teus filhos, naquilo que é necessidade que eles estão buscando. Mas fala conosco por tua misericórdia. Nós nos prostramos diante de ti, porque cremos na tua soberania e que o Senhor se faz presente neste lugar, Senhor. Ah, se não fosse o teu amor, a tua bondade e a tua misericórdia, o que seria de nós? Aonde estaríamos, Senhor, se não fosse o teu cuidado paternal? Por isso nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos e nós te dizemos: te amamos, Senhor Jesus, te amamos, Espírito Santo, te amamos, Pai Celestial. Fica conosco, ó Divino Consolador, e revela as tuas verdades ao teu povo, a fim de que todos sejam fortalecidos e jamais enganados pelo mundo. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, digam graças a Deus. Você pode se assentar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quero compartilhar convosco hoje nesta temática: guerra espiritual, batalha invisível. Já de longas datas e de longo tempo, todos nós ouvimos falar de guerras, rumores de guerra. Desde que Jesus disse lá no monte, no Mateus capítulo 24, a respeito das guerras que haveriam de vir, das pestes, das lutas que haveriam de acontecer. E nós estamos aí acompanhando tantas guerras desde então. Guerras que tiram a vida, guerras que destroem famílias, destroem cidades, prejudicam nações, guerras terríveis. Mas a pior das guerras, e a guerra que mais mata, e a guerra que mais destrói, num sentido literal, espiritual, é a guerra espiritual. A guerra que nós todos enfrentamos, todos os dias da nossa vida. O Espírito Santo me incomodou e tem me incomodado, principalmente nessa semana que passamos, semana de consagração, quando nós oramos mais, quando nós propusemos o jejum para a igreja. O Espírito Santo vai aflorando no nosso coração e nos incomodando para que possa compartilhar com vocês as verdades de Deus, a palavra de Deus, a instrução de Deus, que vai ajudá-los nesta batalha invisível, nesta guerra que nós não temos como escapar. Essa guerra acontece com todos nós, durante todos os nossos dias. Existe um sistema maligno comandado por Satanás. E ele está tentando distrair a fé, distrair a verdade e distrair o povo de Deus. Um sistema maligno que está agora lutando contra os filhos de Deus, tentando destruir, tentando distrair a fé. Uma fé distraída é uma fé que fica bobada, não é? Distrair a verdade.
Não é bem assim. Cuidado. E também distrair o povo de Deus. Não tem importância. Não dá nada não, moço. Você acha que Deus vai ligar? Deus liga para todos os princípios que Ele estabeleceu. E nós, como seus filhos, temos que entender que Ele continua no comando em vista de tantas guerras, de tantas lutas, de tantas aflições e opressões que nós estamos passando. E eu te trago uma má notícia: vai aumentar. Por isso que nós temos que estar ligados no trono da graça, direcionados pela palavra de Deus, a fim de nós não sermos também iludidos, enganados, enfraquecidos pela estratégia maligna que está sendo proposta. Nesse advento da tecnologia que nós estamos vivendo, de repente nós nos vemos tão distraídos ali, que já passamos mais de meia hora, 40 minutos no celular, olhando nada e recebendo coisa nenhuma. Quando não, muitos recebendo uma má informação que está destruindo, que está sujando, que está poluindo, que está contaminando a sua mente. Falando em linguagem tecnológica, a nossa mente, ela é como um HD de um computador. Você vai colocando coisas dentro, vai colocando, de repente diz, não tem mais espaço. Aí tu tem que fazer um backup, se quiser continuar usando. Ou uma limpeza, né, naqueles aplicativos, ou naqueles programas que você fez ali, alguma coisa, você tem que limpar. Fotos ali dentro, de repente, nós temos que reiniciar. Porque no meio de uma guerra, se nós não tivermos estratégia, quem não tem estratégia no meio de uma guerra, morre logo, perde a guerra. Toda guerra, todo combate tem um estrategista. E nós temos o melhor. O nosso estrategista é o Espírito Santo. É esse que nos capacita para comunicar e você entender. E Deus está querendo que você reinicie seus pensamentos. Você pegue toda essa batalha que você está enfrentando e começa a perguntar: por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo comigo? Pode ser que o teu antivírus já não está funcionando mais. O Espírito Santo vai te esclarecendo. Você tem que fazer uma limpeza no seu coração, nas suas vontades, nas suas maneiras de ser, de se comportar, aonde você vai, o que você já fez de escolha, que pode não estar cooperando. Tem um verso da palavra de Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas boas, porque as coisas ruins e escolhas ruins não cooperam para o bem de quem ama a Deus. Aliás, quem ama a Deus não faz escolhas erradas. Nós temos que entender esses princípios, para não sermos enganados, para nossa mente não estar aí exposta a ataques espirituais, a mentiras, a palavras de maldição, a estratégias malignas lançadas hoje, né, na mídia, na internet, em tantos lugares. E você pode estar recebendo isso, sendo contaminado, se envenenando, e pode morrer espiritualmente. O Espírito Santo vem nos incomodando. Essa guerra invisível, quando ela acontece? Quando acontece essa guerra invisível? Eu vou dizer aqui para vocês, em algumas situações. Quando você é tentado a viver como se Deus não existisse. Essa guerra espiritual invisível, ela acontece quando você começa a viver como que se Deus não existisse, sem temor nenhum a Deus. Eu faço o que eu quero, vou onde eu quero, como o que eu quero, bebo o que eu quero, porque ninguém tem nada com isso. Filho de Deus, você está equivocado se pensar assim. Não deixa esta seta maligna de Satanás dominar a sua mente. Tu é um filho de Deus, e ele quer usar você como um alvo para destruir.
Viva como que Deus está em todo lugar, porque a palavra de Deus diz que em Deus nós existimos. Dá uma cutucada no irmão que está do seu lado e fala: glória a Deus, irmão. Isso, presta atenção na palavra. Então ela acontece aí, nesse primeiro nível. Quando é tentado a viver como se Deus não existisse. Outra maneira, quando essa guerra acontece, quando você relativiza a palavra de Deus. Ah, mas a palavra de Deus diz, amar, né? Amar, 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 amar. Mas a palavra de Deus não pode ser relativizada, ela é absoluta. A palavra de Deus, ela é absoluta. Eu não posso relativizar com as outras coisas. Na palavra de Deus, não cabe sincronismo religioso, sincretismo religioso. Não, é Jesus, o Senhor, e a instrução é a sua palavra. Nós temos que viver debaixo dela e dentro dela, e sermos guiados por ela. Outra situação, quando você troca a santidade pela aprovação. Você está numa batalha invisível, estamos numa guerra e a batalha é invisível. Quando que eu estou passando essa batalha? Você troca a santidade, uma vida santa, por uma vida de aprovação. Ah, eu sou santo quando eu estou lá na igreja, eu até jejuei essa semana, mas eu ainda estou aí na pornografia. É? Ah, mas ainda eu estou aí, tendo umas más atitudes, fazendo alguma coisa que eu não posso contar para ninguém. Pois é. Só que Deus conhece o seu coração. Acabamos de ler que o coração é enganoso e que Deus está nos sondando e que Ele vai retribuir conforme os nossos atos. Não importa onde estivermos, se longe ou perto de alguém que nos policia. Deus está no controle. Ah, não, mas aquela festa lá é mundana. Ah, não, mas não tem importância. O que é isso? Eu vou lá também. Tem nada não. Ah, tem sim. Tem, porque um cristão, um filho de Deus, não deve ir aonde o Espírito de Deus não habita. Você não ouviu? Vou te explicar. Um filho de Deus não deve ir a lugares ou estar com pessoas aonde o Espírito Santo não habita. A pessoa não quer nada com Deus. A vida dela é toda desregrada. O lugar onde se vai, não se fala em Deus, o Espírito Santo não está ali. Você está fazendo o que lá? E Amós ainda diz, o profeta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Por isso que quando os policiais vão dar uma batida, e eles pegam uma pessoa e tem outra perto, ele vai dar batida e leva o outro como cúmplice. Por quê? Porque estava andando junto. Deus se importa com você. Você é filho de Deus. Comporte-se como tal. Tem aqui meia dúzia já de filho de Deus. Eu vou falar outra vez. Deus se importa com você. Você é filho de Deus, chamado para isso. Comporte-se como um filho de Deus. Porque senão o mundo te seduz. A batalha de Satanás está aí para te distrair, para te afastar, para te roubar. Ele vai fazendo propostas, ele vai mostrando circunstâncias, ele vai criando situações. Quando se manifesta em outra situação, essa batalha, quando você abre mão da obediência a Deus, por conveniência pessoal, por lucro ou alguma vantagem que você possa ter. Abre a mão da obediência a Deus por conveniência. Sabe que não deve fazer, sabe que não deve fugir do compromisso, sabe que não deve deixar de orar, sabe que não deve deixar de congregar, sabe todas essas coisas, mas por conveniência. Abre mão. O Espírito de Deus falava isso no meu coração, e às vezes eu me incomodo, falo assim, mas eu tenho que falar isso para o teu povo. Eu falo assim, tem, porque você fazia isso. Um compromisso que você tem no reino de Deus,
com as coisas de Deus, de estar no culto a Deus, nada pode roubar você. Isso é uma estratégia do maligno. Estou cansado. Estou cansado. Pois é. Essa é a estratégia de Satanás. Uma delas, colocar canseira em você, sobrecarregar você. Você fala, eu não estou aguentando, mas está fazendo. Deixa tudo e faça a vontade de Deus em primeiro lugar. Porque é de repente que as circunstâncias vão sendo colocadas, a batalha espiritual você não vê, mas quando vê você está longe. Pessoas que dizem, membro da igreja, tem função na igreja, faz 2 semanas que não vem na igreja. Que papo é esse? Onde você anda, irmão? Onde você anda, irmã? Muito preocupado, né? Muitos afazeres. Só para a sua vontade? Só para os seus compromissos? Para Deus não? Onde você tem colocado Deus? Que lugar que Ele ocupa na sua vida? Aquele que você chama de Pai e de Senhor. E que quando a coisa está embaraçada, você corre, Senhor, me ajuda. Minhas condições financeiras. Os meus problemas. Coloque Deus em primeiro lugar. Larga de brincar, isso é uma batalha espiritual. Estamos vivendo num nível mais alto de batalha espiritual que nós podíamos nos encontrar em todos os tempos que eu me entendo como cristão, como servo de Deus. É uma luta agora que está enfraquecendo as pessoas, estão tirando o foco de Cristo, estão desviando a atenção das coisas de Deus. Deus não é mais importante, importante é a minha posição, importante é eu resolver, importante é eu estar bem. Você está equivocado. Importante é você estar na presença de Deus, servindo a Deus, adorando a Deus, porque é dele que vem a tua salvação, o teu socorro. Cuidado. Onde esta guerra se manifesta? Onde se manifesta? Presta atenção nisso. O Espírito Santo puxou minha orelha. Dá até ardendo. Essa semana, acho que eu estou até com a orelha grande aqui. No entretenimento que emburrece a alma. No ensino que despreza a Escritura. Do cristianismo diluído, que se adapta ao mundo em vez de confrontá-lo. É assim que é o ataque espiritual. Entretenimento que emburrece a alma. Todas as vezes que você está lá, fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com a edificação, com o seu consolo espiritual, você está perdendo sabedoria, perdendo direção divina. E sem sabedoria e sem direção a gente não chega. Nós precisamos usar bem o nosso tempo. O que nós estamos pesquisando? Onde queremos chegar? Para a nossa alma não ficar emburrecida, ou adormecida, ou paralisada. Se manifesta também no ensino que despreza a Escritura. Tem gente que gosta de escutar gente que não fala o que a Escritura de Deus fala. Mas esse cara fala legal, mas se ele não tem um comprometimento com a palavra de Deus, tu não deve ouvir ele. Porque a influência maligna é uma seta jogada no seu ouvido. E se você receber isso e pôr no seu coração, pode se tornar algo terrível dentro de você. Pode se tornar um escudo de resistência contra as coisas de Deus. Porque você ouviu o que não presta e gostou. Por quê? Porque as pessoas estão falando hoje com uma inteligência, até hoje estão usando inteligência artificial. Se possível, enganar a sua mente. Vão falar de um jeito, já estão falando de um jeito que você fala, meu Deus, isso aí é de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. O que está acontecendo hoje, esse levante, essa enxurrada de
estratégias malignas para esfriar o coração dos crentes, afastá-los de Deus, é coisa que nunca se viu. Nunca passamos por isso. Mas estamos caminhando. E agora é a nossa jornada. Temos que saber como nós combatermos isso. Aceita-se viver um cristianismo diluído que se adapta ao mundo em vez de confrontá-lo. Eu concordo com isso. Cada um por si. Não é bem assim, não. O Senhor fala para nós amarmos. E quem está no pecado está caminhando para o inferno. Se nós amamos a nós mesmos, não queremos ir para o inferno, tem que falar para outra pessoa: filho, muda a tua vida, muda a tua direção, tua palavra, tua atitude, isso que você está fazendo não agrada a Deus. Satanás vai destruir você. Estava vendo uma notícia de umas drogas agora tão demoníacas que tem nos Estados Unidos agora. Claro que isso aí vai esparramar pelo mundo, que está zumbiando ou zumbizando as pessoas, de tão forte que a droga é. Quem já ouviu aquilo? É um negócio terrível. A pessoa fica lá assim, com aqueles formatos de zumbi, arcado, perdendo totalmente a condição de reação. Isso é um espírito demoníaco que veio numa batalha espiritual e que atinge a mente daqueles que não se voltam para Deus, que não tem a cobertura do sangue de Jesus. Às vezes nós estamos cantando aqui, o sangue de Jesus, você está aí. Que sangue de Jesus, que sangue de Jesus. É Ele a garantia, é Ele a cobertura. Satanás não pode tocar naqueles que têm a cobertura do sangue de Cristo. Isso não muda. Isso é para filho de Deus. Eu sou coberto pelo sangue, obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, encantamento das trevas, voodoo, todos esses infernos aí, não toca na minha vida, porque eu tenho a cobertura do sangue de Jesus. Olha o que Paulo fala aqui, no começo da palavra, que nós temos que lutar contra principados. É uma legião de demônios, principados, outra legião, potestades, príncipe das trevas, e contra as hostes espirituais da maldade. São legiões de demônios, exércitos demoníacos. Viver uma vida com Cristo é uma vida de batalha espiritual constante. Estamos sempre sendo atacados. Às vezes por palavras de pessoas, às vezes até por pensamentos que vêm na nossa mente, porque puxa vida, o outro prospera e eu não. Por que será que o outro tem e eu não tenho? É isso. Espíritos malignos atacando a sua mente. A questão não é ter, queridos. A questão é ser um filho de Deus. Jesus aqui não tinha nada, você se esqueceu? Tem se pregado um evangelho com uma doutrina distorcida. Se você é filho de Deus, você tem que ter. Não, se você é filho de Deus, tu tem que ser obediente, tem que ser fiel, como Jesus foi. Esse é o evangelho, que ninguém mais está querendo ouvir. Mas esse é o evangelho ainda da cruz. É o evangelho ainda que liberta. É o evangelho que transforma. Escute esse alerta. Muitos crentes estão enfrentando esta guerra desarmados, sem discernimento, sem armadura de Deus, sem tempo de oração, sem examinar a palavra de Deus. Como é que nós vamos nos municiar? Como nós vamos nos armar contra estes demônios? Nós não os vemos. A batalha é invisível. Temos que estudar a palavra de Deus. Temos que vir buscar conhecimento de Deus. Temos que ouvir palavras de Deus. Não desanime no seu propósito de eternidade. Eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui quer viver eternamente? Levanta a mão. Viver eternamente. Aleluia, aleluia. Talvez tem gente que não quer. Mas o propósito é esse. Estar com Jesus, andar com Jesus. Não é ter as coisas desse mundo. É ser um filho de Deus. E quando nós somos filhos de Deus, que nós não estamos aí distraídos com as propostas do mundo e as conveniências malignas, o Senhor está suprindo todas as nossas necessidades.
É assim que funcionam as coisas de Deus. É assim que funcionam as coisas espirituais. Olha aqui. Pessoas tentando sobreviver com um versículo solto no Instagram. Deixa eu ver que palavra que Deus tem para mim hoje. Hoje no Instagram, aí escuta lá um pastor, fala um versículo, ele pega aquilo. Essa é a palavra para mim do dia. Ou recebe uma mensagem no WhatsApp. Eu estava precisando tanto. Você estava precisando era de orar. Você está precisando de jejuar. Você está precisando de ler a Bíblia. Não é receber uma mensagem. Aí fica com aquilo. Essa palavra para mim. Aí fica com aquilo. Estão se alimentando de migalhas. Filho de Deus não se alimenta de migalhas. Não come pela mão dos outros. É suprido pelo Espírito Santo. Quando você está orando, quando você está jejuando, nós propusemos. Jejuou? Consagrou? Leu a palavra de Deus? Está lendo a Bíblia? Propostas que nós fazemos. Não te custa nada. Será que por isso, às vezes, a carne não valoriza? Porque a salvação é de graça? Será por isso muitos não têm essa consciência que Jesus derramou seu precioso sangue para pagar aquilo que era impagável com as coisas naturais e financeiras? Não foi com prata e não foi com ouro que fomos resgatados. Foi pelo precioso sangue de Jesus. Filhos de Deus, muitos tentando se sustentar com uma palavra do seu influencer predileto. Vou ver o que o meu influencer está falando hoje. Aquela influência, nossa, fala cada coisa bonita. Em vez de se influenciar pela palavra de Deus, pela direção do ensino, pela unção do Espírito Santo. Levanta de manhã, bota os teus joelhos no chão. Senhor, eu te agradeço porque acordei. Porque tenho certeza que se eu não tivesse acordado aqui, estaria contigo na glória. Você tem essa certeza? Senhor, eu te agradeço porque acordei. Porque se eu não tivesse acordado, eu estaria contigo na glória. Sei que o Senhor está comigo. Me guia, me dá direção. Me dá sabedoria para me falar, para me agir. Me dá força, Senhor, para me prosseguir na minha jornada. Mas muita gente se alimentando, até por pregação do YouTube. As pessoas se alimentam com cada coisa. Escutei uma pregação, hoje eu não preciso nem ir na igreja. Quem pregou lá não é teu pastor. Não é tua família espiritual. Não é a direção que Deus te chamou. Você não está aqui por acaso, não chegou aqui por acaso. Você está aqui porque faz parte de uma família de Deus. Aonde Deus tem um responsável e vai pedir conta para Ele. E se eu não te ensinar isso, eu perco a minha bênção. Mas é mistério nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus e começarmos a dar crédito à sua instrução. Para nós não perdermos esta guerra que é invisível. Nós não estamos vendo, mas de repente, que fraqueza, eu não vim na terça, também não vim na quinta, também não vim no sábado, também não vim no domingo de manhã, acho que também hoje nem vou. É assim. E Satanás vai te confortando. E conforta o teu espírito. Também, você trabalha tanto. Nossa, o teu esforço. Você precisa ajudar tanto. Se você ajudar a tua alma e amar você, já é uma grande coisa. Porque ninguém pode amar outro e ajudar outro sem se ajudar primeiro. Estou evangelizando. Mas nem você mostra características de pessoa evangelizada. Não obedece à palavra de Deus. Não tem prazer de estar na congregação. Não tem relacionamento com os santos. Tuas amizades é tudo terceirizado, é tudo mundana. Deus está chamando a atenção de filhos. Pode ser que essa mensagem não é para todos. Mas para você que é filho, Deus está falando com você. E fazem tudo isso sem o principal. Sem exercitar a fé. Não adianta você ler a palavra, não adianta você escutar uma pregação, não adianta você ficar aí todo confortado com aquilo que alguém falou. Você precisa aplicar a fé, porque a fé sem obra é morta. Sem exercício de fé. Oração é exercício de fé.
Jejum, exercício de fé. Examinar as Escrituras, exercício de fé. Tem muitas outras, mas eu quero marcar essas 3 para você. Isso aqui é para você marcar. Eu preciso exercitar a fé. Eu preciso orar mais. Eu preciso jejuar mais, consagrar a minha vida. Eu preciso examinar as Escrituras, porque Jesus disse: examinai as minhas Escrituras, porque contém nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Não é o homem que testifica de Jesus, é a palavra dele. A palavra de Jesus testifica dele e diz: examinem, senão vocês vão ser enganados com o mundo. A carta de Judas diz assim, logo nos primeiros capítulos, só tem um versículo: exorto-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Satanás tem um esquema para destruir a nossa fé. E Judas, o apóstolo, já está dizendo: a fé foi dada aos santos. Batalhe para você viver na fé, permanecer na fé. Viver uma vida de fé é viver num embate. É viver uma vida que renuncia muitas vezes nossas vontades, as nossas paixões. É colocarmos o Senhor como Deus e prosseguirmos e avançarmos. O que está acontecendo hoje nesta guerra espiritual com as igrejas? Escuta isso. Eu anotei para poder compartilhar com vocês. Essa guerra espiritual. Eu quero perguntar para você entender primeiro. Quem é a igreja? Os filhos de Deus reunidos. Mas o que está acontecendo nas denominações com a igreja? Nos templos com a igreja. Muitos templos e a igreja de Cristo. Preste atenção. O Espírito de Deus vai abrir o coração de muita gente aqui. Eu tenho certeza. Olha o que está acontecendo hoje nessa guerra, nessa batalha espiritual. As pregações de doutrina. O que é a doutrina, gente? Oh, glória. As pregações de doutrina sendo substituídas por mensagens de motivação e autoajuda. Alguém discorda? Que isso está acontecendo demais dentro das igrejas. Quando eu falar igreja, são denominações. As mensagens são mensagens de coach, não são mensagens da palavra. São mensagens de autoajuda, direção, investimento. Estão levando distração para os filhos de Deus, em vez de pregar salvação, arrependimento e conversão. Não há como chegarmos à eternidade se nós não nos arrependermos. E se nós nos convertermos, João Batista veio pregando e Jesus veio ratificando. Arrependei-vos e credes na palavra de Deus. Mas as propostas humanas mudaram. Satanás não está de brincadeira. Ele quer trazer conforto para a alma e para a carne. Toda vez que a nossa alma está confortada, a nossa carne está confortada, nós estamos perdendo a batalha espiritual dentro desta guerra. Porque todo dia tem batalha. Uma guerra é feita de várias batalhas. Diga isso, uma guerra é feita de várias batalhas. Às vezes você ganha hoje, ganha amanhã, mas depois na outra você vacila e perde. Por isso que nós temos que estar atentos àquilo que Deus está dando. Outra coisa que tem acontecido: estão trocando a cruz pelos resultados e os cultos por show. Ah não, vamos lá naquela igreja, puta, é um sonzão, é um showzão. Ah, está todo mundo subindo, está todo mundo lá. Só na carne. Porque quando sai de lá não tem amor ao próximo, não tem misericórdia, não tem oração, não tem jejum, não tem santificação, não tem nem postura de crente. Mas está acontecendo. Por quê? Estamos numa guerra espiritual. Satanás não está de brincadeira. Ele levantou os servos dele no meio da igreja de Cristo, que é chamado joio.
O joio está no meio do trigo e ele está crescendo. E diz nessa parábola que o joio cresceu mais do que o trigo. Nós estamos evidenciando isso. É bom você estar atento. Trocam a cruz, mensagem da cruz, pelos resultados e cultos de show. As músicas exaltam mais o homem do que a Cristo. Ah, vamos cantar esse louvor. Eu tenho uma tal de Alexa lá em casa, um aparelhinho lá, ele pega e faz. Quem tem Alexa lá? Aí eu tenho. Alexa, toca louvor. Aí ela começa a tocar louvor. Mas tem uns lá que ela começa a tocar, eu falo, para que eu estou ficando aqui entristecido, angustiado, uma melancolia, uma coisa do diabo que eu vou ouvindo, em nome de louvor. Não acredito isso, gente. Aí você tem que citar o nome. Eu quero ouvir o Fernandinho. Eu quero ouvir o Davi Sasser. Eu quero ouvir as pessoas que têm. Quero ouvir Ademar de Campos. E outros que a gente sabe que tem louvor consagrado. Porque virou uma miscelânea de homens cantando que eu posso. A mensagem hoje é eu posso, você pode e não aqui. Ele é. Está invertido as mensagens. Eu posso. Mas a questão é, ele é, não é que eu posso, é que ele é Deus. Mas estamos invertidos. Por quê? Estamos numa batalha espiritual. As pregações giram em torno de você, você pode, em vez do que ele é. O que importa não é ser bíblico, é o que funciona. O que é certo e o que dá resultado. Quando se fala em resultado, está pensando em número. Quanto mais gente, mais dinheiro. Está acontecendo isso. E as pessoas, depois de passarem por um pseudo-culto de satisfação da carne, e uma proposta de vamos ajudar os necessitados, traz tudo que você pode. Estão negociando no reino de Deus. Os mercenários estão aí. Não se preza mais pelo que é santo, mas pelo que lota a igreja. Vamos trazer no aniversário da igreja. Quem nós vamos trazer? Aquela pessoa está com a vida torta, largou do marido, o outro largou da esposa, está uma bagaça, mas o nome dele está na crista da onda. Se eu trouxer ele aqui, lota de gente. Para quê? Para alcançar visualização humana. Deus está preocupado com isso? Deus não está preocupado com visualização, não, querido. Quem está preocupado são os homens carnais, travestidos de pastores e servos de Deus. Essa visualização, tem que ter visualização. É tempo de nós acordarmos. A preocupação não é se glorifica a Deus, é se dar visualização. Escute isso, este tipo de mentalidade está envenenando a igreja, está formando crentes utilitaristas. Puxa vida, quando eu vi isso, fiquei impactado com isso. Eles servem a Deus quando tudo vai bem, mas abandonam a fé diante da primeira provação ou da primeira perseguição. Crentes utilitaristas. Só estou na igreja quando está tudo bem. Porque se entornar um pouquinho, vou fazer o que na igreja? Mas é o que nós estamos vivenciando hoje. Como vai você? Como vai o teu coração? Como está a sua mente, filho de Deus? O Espírito Santo está incomodando você hoje. Não deixei nem o Juninho tocar hoje. Não toca hoje não, Juninho. Eles têm que ouvir a palavra. Hoje vai ser sem amaciar. Porque Deus mandou salgar vocês. Senão vocês vão apodrecer. Você pode dizer a Deus seja glória? Porque quem resiste às verdades,
Não resiste ao homem, resiste a Deus, resiste ao Criador. Você não veio aqui assistir um culto, você veio participar da bênção que Deus já está dando para você. Se você pegar, tu vai ser feliz. Toma posse. Olha aí. É um falso evangelho. É o evangelho da conveniência. A pessoa só está na igreja por conveniência. Desencargo da mente. Ontem eu fui na igreja. Não canta um louvor, não sabe um versículo. Ah, mas eu sou da igreja tal. Um cultão lá ontem, nosso pregador lá trouxe uma palavra, nós saiu tudo voando. Pois é. Depois a asa quebra e ponta. Quebra a cara. E depois se afastam de Deus e ficam falando, você é crente? Deus me livre. Esse quer tirar tudo da gente. Eu não posso beber mais, eu não posso jogar mais, eu não posso prostituir mais, não posso mentir mais, não posso fazer falcatrua mais, eu não posso mais. Mas também não vai para o inferno. É simples assim. Agora, se quiser continuar, o buraco já está aberto. Não era para você, mas a escolha que você está fazendo, só você pode mudar o seu destino, pela obediência da palavra de Deus. Cuidado com o falso evangelho da conveniência. O falso evangelho é uma praga que promete bênção sem arrependimento. Não existe bênção sem arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Tem que arrepender dos seus pecados, dos seus caminhos, das más atitudes. Esse é o evangelho de Cristo. Mas é isso que estão pregando. A guerra está aí. Prosperidade sem renúncia, uma cruz sem peso e um Cristo sem senhorio. Isso está acontecendo. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz de cada dia e siga-me. Esse é o evangelho de salvação. Tu tem que renunciar tuas vontades, as setas malignas que vêm na tua mente. Não, você pode, Deus não está nem aí. Tá sim, cuidado. Anda certo, santifica a tua vida, porque Ele está muito próximo em vir buscar a sua igreja. Não vem buscar denominação, vem buscar os salvos, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e estão vivendo uma vida pautada na direção da sua palavra. Não estão iludidos por aquilo que está sendo proposto hoje em nome de igreja, em nome de culto e em nome de pregadores que da palavra de Deus não entregam nada. Mandamentos que não suportam ouvir sobre o pecado e nem tem prazer na oração. Pessoas não suportam ouvir falar do pecado. Sabe o que levou Jesus à cruz? Você sabe o que é que levou Jesus à cruz? Diga, o meu pecado. E Ele foi até o fim, não abriu a sua boca e te amou do jeito que você estava. Mas Ele diz, vinde após mim. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse é o evangelho de Jesus. Vem do jeito que está, mas não vai ficar do jeito que veio. O Senhor quer melhorar a sua vida. Outra coisa que me impactou é a geração do meu Jesus, moldado à imagem dos próprios desejos, que ignoram a soberania divina, rejeitam disciplina e confundem liberdade com rebeldia. O que tem de crente rebelde hoje? Liberdade. Não se respeita mais, perderam-se os padrões, até porque isso foi lançado para o mundo. E quem está no mundo pode sofrer contaminação. Estamos aí, mas nós temos que resistir. Nós temos que confrontar. O Senhor é soberano, a palavra de Deus é inegociável, a palavra de Deus é absoluta.
Não relativizamos ela com nada, ela é soberana para nos dar direção. E muitos confundem liberdade com rebeldia. Ah, eu sou livre, em Cristo Jesus eu canto, eu sou livre, sou livre. E aí sai da igreja e vai pecar. Tu não é livre não, tu é enganado. Tu é escravo do pecado, não percebeu isso. Mas Jesus está te libertando, que está falando, acorda meu filho, dá tempo ainda de você deletar estas coisas, de você reiniciar o teu coração e viver uma fé genuína. É possível. Por isso, muitos estão fracos, cansados, desanimados, pois desprezam a sã doutrina, que é o santo ensinamento. A sã doutrina, ela foi dada para fortalecer, revestir os filhos de Deus. Quando nós vivemos no ensinamento de Deus, o mal não nos toca, porque nós estamos imunizados. A sã doutrina é a imunização contra o pecado. Viva a sã doutrina. Você vai estar imunizado. Faça o que Deus mandou você fazer, para você não ser enganado com o mundo. O povo de Deus está faminto pela sua palavra, mas sendo alimentado com açúcar. Meu Jesus lindo, meu Jesus maravilhoso, meu Jesus cheiroso. Não, Jesus te ama. Não, Jesus não. Cuidado. Jesus é muito justo e muito santo, ele não suporta o pecado. Entenda isso. Cuidado. Viva uma vida de seriedade com Deus, porque o resultado disso que nós estamos vendo hoje, acontecendo nessa batalha espiritual, que é invisível, dentro das igrejas, produzindo aquilo que o Senhor falou que seria um sinal da sua volta. Apostasia. Pessoas que acham que são salvas, que declaram que são salvas, mas as suas atitudes não mostram nada disso. E hoje estamos vivendo o avanço da apostasia. Por quê? Porque não está falando a verdade de Jesus. Porque ninguém quer falar, ó, o pecado levou Jesus à morte, se você não se arrepender, tu vai morrer também. Mas se você se arrepender dos seus pecados, mudar os seus caminhos, viver com Jesus, viver o ensinamento da graça, tu vai ter novidade de vida e a vida eterna para sempre. Foi assim que Jesus disse. Isso é o Evangelho. O Evangelho tem peso, o Evangelho tem resiliência. Nós não concordamos com o mal, não concordamos com o erro. Não, nós só concordamos com a verdade, e a verdade é Jesus. O que Ele disse, está dito. Guarda isso no teu coração, desperta, quando você começar a ver essas coisas. Fala, Senhor, me ajude, eu não quero ser iludido. Eu não quero ser enganado com o mundo. Eu não quero ser seduzido. Eu não quero ser uma vítima de Satanás, achando que estou servindo a Deus de qualquer maneira. Não, Senhor, eu quero viver e te servir em santidade de vida. Porque está escrito, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Guarda isso no teu coração, filho de Deus. Filha de Deus. Enquanto eu vou estar orando, inclina a sua cabeça, vou pedir para os irmãos que vão nos ajudar a participar da ceia do Senhor, que venham para cá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, entreguei essa tua palavra aos teus filhos, porque ela falou poderosamente no meu coração, e o Senhor tem nos incomodado quanto a isso. Olha para cada um deles agora, Senhor, quem sabe